Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Te Contando Algo. A leitura de hoje é o capítulo 3 do livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca. Mas antes de começar a leitura, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Capítulo 3. Lei do Bem. Vamos confiar mais em Deus e obedecer às suas magnânimas leis. Se trabalharmos em favor do bem, o bem virá ao nosso encontro. Esta é a lei. Francisco de Assis. Quando nossos planos desmoronam, quando a derrota nos visita, quando mergulhamos num labirinto de problemas sem aparente explicação, começamos a duvidar da justiça e da bondade de Deus, esfriando nossa relação com o Criador. Por essa razão, São Francisco pede para termos mais confiança em Deus, porque, por meio dela, haveremos de mais facilmente transpor um momento difícil. A confiança estabelece nossa firme conexão com o Pai, e dessa forma, uma corrente de forças poderosas revigora nosso espírito abatido. Um exemplo dessa confiança libertadora está nas palavras do Salmo 23, atribuído a Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltar. Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz. Restaura as minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Para chegarmos a esse nível de confiança que Davi atingiu, devemos partir de duas premissas apresentadas por Jesus ao longo do Evangelho. A primeira, Deus é nosso Pai. A segunda, Ele está no interior de cada criatura. Como consequência, Deus jamais pode estar distante de seus filhos ou desinteressado pelo que ocorre a cada um deles. Assimilar interiormente essas premissas é um passo fundamental para quem deseja restaurar a confiança no poder que nos criou. Interiorizar a verdade do Deus em mim, não apenas no plano racional, mas como uma experiência sentida, estruturará o nosso ser com os pilares do amor, da sabedoria e da resiliência frente às adversidades. Façamos isso no momento da prece, da meditação, quando estivermos observando o céu, as estrelas, a lua, o sol, a imensidão do universo, e sintamos que tudo isso é a expressão de Deus, da qual fazemos parte. Nossa natureza é divina. Há momentos em que observo meus filhos, percebo claramente que eu estou neles, seja na aparência física, seja num determinado modo de agir, muito parecido com o meu, seja na forma de se expressarem. Eles não são cópias minhas, mas aguardam em si alguns aspectos meus, como eu mesmo conservo alguns do meu pai, do meu avô, e assim sucessivamente. E nesse encadeamento, remontando à escala zero, vamos concluir que nosso DNA é de Deus. Jesus tinha essa consciência ao dizer: eu e o Pai somos um. Nosso desafio é atingir esse grau de percepção, o qual também compreende a consciência de que eu e o próximo somos um. Eu e a natureza somos um. Eu e o animal somos um. São Francisco de Assis refletiu em sua vida a consciência da unidade divina. Por isso, ele sentia a tudo e a todos como irmãos e os chamava desta forma: o irmão leproso, a irmã ave, o irmão lobo, o irmão sol, a irmã lua, a irmã morte. Tal estado de fusão
com que ele se relacionava com a obra de Deus, a começar por ele mesmo. Nessas dores existenciais nascem quando, ao invés de vivermos o estado de fusão, manifestamos o estado de separação. Separação de nós mesmos, separação do próximo, separação da criação divina, separação de Deus. É como se deixássemos o céu para vivermos no inferno do egoísmo e do orgulho, no contrafluxo do amor, adotando a lei do olho por olho, dente por dente, tendo como resultante a dor em forma de medo, conflitos, insegurança, carências, vazio interior, doenças e tantos outros padecimentos. A vida de Francisco gravitava em torno da fraternidade, do sentimento de fusão com a obra divina, tendo certa feita recomendado que todos deveríamos nos portar como filhos da mesma mãe, isto é, como irmãos. Assim, agindo, sentiremos o Deus conosco, e dessa experiência nasceria em nós o dom da plenitude. Nenhum temor, nenhuma carência, nenhum medo nos assustaria. Em nosso ser haveria apenas a suave presença divina. Francisco pregou pouco e fez muito. Não apreciava longos discursos, nem leituras longas. Por isso, tento agora não me alongar, pois ele já disse tudo. Confiar em Deus, viver em harmonia e trabalhar em favor do bem. Ele pode. Nós também podemos. Capítulo 2. Cura interior. Então Bartimeu jogou a capa, levantou-se depressa e foi até Jesus. Nesse emocionante relato do Evangelho, vamos aprender coisas importantes sobre a ação terapêutica do Cristo, seu modo de agir, seu momento de curar. Jesus estava se retirando da cidade de Jericó, acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão, quando passou pelo cego Bartimeu, que se achava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Sendo informado da presença de Jesus, Bartimeu chamou: Jesus, tenha piedade de mim. A multidão, no entanto, reclamou e mandou Bartimeu calar a boca. Mas ele gritou ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Diante do grito de desespero, Jesus parou e mandou chamar quem clamava por seu nome. Ao ser informado, Bartimeu jogou a sua capa, levantou-se depressa e foi até Jesus. E o mestre lhe formulou intrigante pergunta: o que você quer que eu faça? Dou uma pausa na história para refletir sobre essa indagação de Jesus. Não tenho dúvidas de que ele tinha total domínio das reais necessidades de Bartimeu. Mas será que Bartimeu também tinha? A intenção da pergunta do Cristo era fazer o doente mergulhar em si mesmo, analisar a sua vida, o seu fardo, descobrir a verdadeira causa de sua dor, para então encontrar a solução adequada que o tiraria da situação aflitiva. Nem sempre temos essa clareza, fruto de um completo desconhecimento de nós mesmos. E todas as vezes que pedimos algum auxílio do céu, as forças divinas estarão nos formulando a mesma pergunta feita por Jesus a Bartimeu: o que você quer que eu faça? Não raro, o que pedimos não é o que precisamos. Observo que muitas pessoas buscam ajuda espiritual para a solução de seus problemas, sem ao menos refletirem sobre a parcela de responsabilidade que têm sobre a dificuldade que atravessam. Como é o caso de alguém que pede ao médico um remédio para curar sua doença pulmonar, sem que com isso pare de fumar. Outras vezes, ficamos no terreno da superficialidade. Não pedimos o que é essencial em nossa vida e passamos a nos comportar como o cachorro que vive correndo
atrás do próprio rabo. Não saímos do lugar. Alguém que está com depressão por conta do término de uma relação afetiva, cujo parceiro está decidido a não reatar, seria sensato pedir a Jesus o regresso de quem não quer ficar? Não seria mais adequado pedir ao Cristo forças para se recompor, seguir sua vida, querer ser feliz e, se o caso, encontrar um novo amor? Estou certo que esta última seria a solicitação a que Jesus atenderia. Bartimeu deu a resposta essencial. Eu quero voltar a ver, mestre. Ele foi à raiz do problema. Não ficou na superficialidade, rogando, por exemplo, que as pessoas tivessem mais pena dele e fossem mais generosas nas suas esmolas. No mesmo instante, Jesus afirma: vá, você está curado, porque teve fé. Imediatamente, Bartimeu começou a enxergar e passou a seguir Jesus. Todo o desenrolar dessa cura maravilhosa aconteceu em poucos minutos. Eu poderia aqui ficar exaltando os poderes miraculosos de Jesus, mas acredito que estaria me desviando da grande lição que esse episódio encerra e que o próprio Cristo deixou entrever, ao se reportar a Bartimeu dizendo: vá, você está curado porque teve fé. A fé de Bartimeu removeu montanhas, mudou seu estado de espírito, abatido pela cegueira e pela situação de penúria material. Geralmente, quando nos encontramos assim, a apatia nos envolve, o desânimo nos paralisa, nossa voz se cala, nossas esperanças desaparecem. Porém, Bartimeu estava sentado à beira do caminho, sem saber para onde ir, onde ficar, o que fazer. Começa a sua cura quando resolve pedir ajuda a Jesus. Toda cura, toda solução das dificuldades em geral começa pelo desejo de mudança. Um desejo que não se limita a um querer inativo, mas a tomada de atitudes que sinalizem a vontade de sair do fundo do poço, de não mais ficar sentado à beira do caminho. Mesmo quando a multidão manda Bartimeu ficar quieto, ele não se cala e grita ainda mais alto. E foi esse grito que fez Jesus chamá-lo à sua presença. Outra atitude que demonstra a vontade de mudança se dá quando Bartimeu joga fora a capa. Essa capa era uma espécie de traje usado por aqueles que viviam da comiseração pública. E Bartimeu, ao ser chamado por Jesus, joga fora a sua capa, o que significa que estava decidido a não mais viver daquele jeito, que almejava recuperar sua dignidade, viver do seu trabalho, restaurar suas capacidades, governar sua vida. Efetivamente, Bartimeu deu mostras a Jesus de que não queria mais ficar sentado à beira do caminho. Antes da cura exterior, Bartimeu fez uma cura interior. O forte e sincero propósito de transformação íntima alterou substancialmente seu padrão de energia, o qual se encontrava no ponto inerte, próximo da morte. E ele fez o caminho de volta rumo ao desejo de viver e ser feliz. A partir dessa mudança íntima, Bartimeu abriu as portas para que Jesus lhe restituísse a visão. E as nossas portas estão abertas ou fechadas? Estamos olhando para o fundo do abismo ou mirando as estrelas do firmamento? Estamos cavando a nossa sepultura ou decididos a trabalhar por dias melhores? Estamos apegados às nossas capas ou decididos a jogá-las fora, como fez Bartimeu? Estamos lavrando o nosso atestado de óbito ou nossa declaração de amor à vida? Estamos morrendo pela falta de amor do outro, sem nos darmos o amor que merecemos e do qual precisamos para sobreviver? Como ocorreu a Bartimeu,
Jesus está passando ao nosso lado neste momento e Ele espera o nosso chamado. Aguarda que joguemos as nossas capas de medo, de falta de amor próprio, de insegurança, de vitimismo, infantilidade, comodismo, ressentimento, complexo e tudo mais que nos aprisiona à infelicidade. Jesus anseia nos curar. Ele aguarda, no entanto, a nossa cura interior. Muito obrigado. Até a próxima leitura.